Um dos sentimentos mais ruins que podem acometer um paciente de HIV ou qualquer ser humano é a culpa. A culpa pode ser provocada por nós mesmos ou pelas outras pessoas. E hoje eu vou falar sobre a culpabilização dos pacientes de HIV. Olá, tá boa, bonita? Bem-vindos ao canal. Hoje estou aqui de novo, belíssima, de Big Bang, Moda Consciente, Barregolga, para pedir de novo que vocês assinem o canal, se inscrevam, vão lá, ativem o sininho. Vocês já sabem, né, o que tem que fazer para nos ajudar, para fazer com que o YouTube entenda que o que a gente faz é relevante. O assunto de hoje é um assunto delicado, mas muito importante quando a gente fala de viver com HIV. É a culpa. Quando a gente contrai o HIV, é uma das primeiras emoções que nos acometem. Não dá para explicar muito bem por que a gente sente essa culpa imediatamente, até porque a gente não sabe nem de onde a gente contraiu o vírus inicialmente. Mas a gente sente, e eu vou explicar para vocês por que a gente sente essa culpa. A razão disso tem um nome, e o nome é sorofobia. Eu já falei isso em outros vídeos, inclusive no vídeo anterior, mas eu quero explicar melhor como essa culpabilização do paciente com HIV, ela é estrutural. O que isso significa? Ela está enraizada na nossa sociedade. É uma culpa que ela vem carregada com um sentimento de que todo paciente que vive com HIV, ele é automaticamente uma pessoa que é promíscua, uma pessoa que não merece o mesmo respeito, a mesma consideração, que se expôs de uma maneira com um risco que não deve se expor, como se as outras pessoas que não vivem com HIV também não fizessem esse tipo de exposição, não é mesmo? Só que daí é muito mais fácil de eu apontar o dedo para um amiguinho que foi acometido do vírus do que eu olhar para as minhas próprias atitudes. E isso, gente, esse vídeo não tem como não ser político, porque eu vejo quando a gente fala nos comentários alguma coisa que vai para o lado da gente falar da atitude do nosso mandatário maior. Eu vejo quando os meninos, o João e o Léo, fazem os seus vídeos para esse lado, o quanto os comentários eles são cruéis com a gente. Comigo mesmo já foram. Então, não tem como a gente não ser político, por uma razão muito simples. Quando uma pessoa que comanda, que representa o nosso país, ela vai a público, numa rede de TV nacional, falar que nós somos um peso para a sociedade, que todos os pacientes de HIV, eles representam um custo que não deveria existir se as pessoas não fossem safadas, que foi a palavra que ele usou, ele está legitimando essa discriminação, ele está legitimando a sorofobia e ele está reforçando essa culpa que a gente carrega. Só que assim, ó, nem todo mundo consegue trabalhar a sua cabeça de uma forma, né, tão bacana para conseguir, inclusive, falar sobre esse assunto. E eu não tô nem falando aqui falar pro YouTube, tá? Eu tô falando de conversar com o seu próprio terapeuta, conversar com seus amigos, com seus familiares de uma forma mais tranquila, sem se sentir com aquela dor. Porque é uma dor, gente. Acreditem em mim. É muito difícil. E a gente tem que passar por cima ao mesmo tempo que a gente se trata e que o nosso corpo briga com um vírus que pode matar a gente. Então, olha o quanto isso é cruel, né? Aí, politicamente falando, eu quero explicar para vocês o quanto isso é complicado. Em 2019, logo depois que, né, o presidente assumiu o governo, uma das primeiras atitudes dele foi acabar com o departamento de ST/AIDS. Tá? Que era um departamento vinculado ao Ministério da Saúde, que era responsável por todas as políticas de educação, as campanhas, né, e até a distribuição, a capilaridade da distribuição da medicação no Brasil. Ele foi lá e ele acabou com o departamento. Aí as pessoas, algumas ficaram surpresas, nossa, mas por que ele fez isso? Se as pessoas tivessem parado para ler o programa de governo dele, elas tinham visto que estava escrito isso, não de uma forma declarada, mas sutil, que essa atitude seria tomada em relação aos pacientes de HIV. Por quê? Porque nós somos uma despesa, então não seria responsabilidade do Estado
tratar-nos, como se doenças, né, infecções e pandemias não fossem responsabilidade do Estado, que está garantido na Constituição, saúde, educação, entre outros direitos. Mas a gente não pode cobrar desta criatura um entendimento tão amplo, não é assim? Mas a gente pode pedir para que vocês reflitam. Então, assim, esse término do departamento de ST foi chamado pela maioria das entidades, inclusive nem entidades vinculadas a política alguma, como uma política de morte. Porque o que aconteceu depois disso? O Brasil ainda tem uma distribuição muito bem feita de medicação, ainda continua sendo uma referência no tratamento, tanto que eu falo sempre para a gente valorizar o SUS, né? Mas muito graças a toda a estrutura que foi montada, principalmente nos 3 governos anteriores, né? Então agora se está aproveitando ainda de uma parte dessa estrutura de capilaridade, mas já está faltando medicação em alguns estados mais distantes, algumas cidades menores, já estão tendo problemas de chegar a testes nessas cidades, o que é muito complicado, porque daí a pessoa já tem a barreira, né, de ir até o posto e quando ela vai não ter o teste, daí pode ser que ela não volte mais. E aí quantos anos talvez essa pessoa viva com o vírus sem saber? E quando ela vai saber, já tá tarde demais, a doença oportunista pode matá-la, a AIDS pode matá-la. Então são problemas que eles não são necessariamente de resultado imediato, mas eles são de resultados muito importantes no contexto, né? E também reforçam essa culpabilização do paciente. Sorofobia é uma coisa muito grave, embora exista uma lei que, né, nos proteja contra isso, é uma coisa que a gente precisa combater e é uma coisa que precisa ser debatida, precisa sair do tabu, precisa sair debaixo dos tapetes e vir à tona. E se a gente for seguir o governo atual, a gente vai cada vez mais morro abaixo, certo, gente? Quando você condena uma pessoa a essa maré de trevas, né, de culpabilizar ela por ser portadora de um vírus, você tá colocando essa pessoa para um número, né? Você tá botando ela para as estatísticas. E as estatísticas, elas têm a ver com cada um de nós. É a mesma coisa querer culpabilizar uma pessoa que tá com coronavírus. Aí as pessoas então vão passar a dizer, ah, pegou coronavírus porque não se cuidou. Como que eu vou saber qual é a situação em que essa pessoa contraiu o coronavírus? Pode ser que ela esteja numa aglomeração? Sim, mas pode ser que essa pessoa simplesmente pegou o ônibus para ir trabalhar porque ela precisa. E aí ela contraiu o coronavírus. Aí eu vou culpabilizar essa pessoa? Estou fazendo essa ponte para que vocês entendam quanto cruel é vocês culpabilizarem, vocês apontarem o dedo para uma pessoa que vive com HIV. Sabe? Principalmente em locais onde tem menos esclarecimento, sabe? Vamos estender a mão, vamos ajudar. E assim, ó, não acredita no que o presidente fala pra vocês não, tá? Porque se vocês acreditarem no que o presidente fala pra vocês, vai todo mundo morrer. E hoje era isso que eu queria falar pra vocês. Vamos deixar de culpar as pessoas, vamos dar as mãos, porque assim, ó, se a gente for por essa onda de treva, a gente não vai sair do buraco nunca. Então cada um faz a sua parte, juntos todos fazemos a nossa. Ok? E se você acha que o que a gente faz é relevante, link do Apoia-se na descrição do vídeo. Você pode nos ajudar a partir de R$8. Essa ajuda é imensa pra gente, pode ser pequena pra você e muito grande pra gente. Ok? Muito obrigada.